Fala esse, me conta sua história. Puxa fundo da Certo. E com relação à gagueira? Sim, muito bem. Né? Uma curiosidade que surgiu agora. Estamos trazendo mesmo aqui tudo. Não é gagueira, Marcelo. É dislalia. Não, como é que é o nome? É disfemia. É disfemia? Se você chamar o cara de gaga, ele vai te processar. Mas esse também tem a ver com autismo? Não, o autismo não seria um tipo de... Já a disfemia normalmente é uma pessoa ansiosa, entendeu? Uma pessoa que não tem um controle emocional, aí ela pode dar problema na fala, porque ela não consegue organizar. Ela pensa e quando vai falar, ela não consegue dar sequência, não consegue dar, sequência ao pensamento dela. E a fonoaudiologia, ela atua em alguma coisa com relação a esse diagnóstico, não? Disfemia? Não, disfemia já é o fonoaudiólogo, porque... Ele faz o tratamento. Eu tenho vários pacientes com disfemia. Então, tem tratamento, né? Eles estão em tratamento comigo. Então, o tratamento é ir junto com a psicóloga também. Então, porque ele é um problema também emocional. Emocional, exatamente. Inclusive, eu tenho uma senhora lá, a filha dela é autista. Sim. Está muito bem a menina. A menina está com 6 anos, já fala bem, brinca aí, mas você não pode dar alta para uma criança autista, mesmo ela já estando bem, porque ela precisa de estímulos auditivos, por causa do processamento auditivo central. E esse distúrbio do processamento, de repente, é para a vida toda. Então tem que estar sempre fazendo acompanhamento. Sim, sempre fazendo. E exercícios. Tem os exercícios específicos. Aí a mãe dessa menina, ela tem a disfemia. Aí o que aconteceu? A menina que é autista, por conversar com ela, por estar vivenciando com ela o dia a dia, desenvolvendo a disfemia. Doutor Luiz Carlos, ainda nesse tema de disfemia, vulgarmente chamado de gagueira, sim. Por que uma pessoa que tem disfemia, eles conseguem cantar bem? Normalmente. Uma boa pergunta. Quer dizer que o disfêmico, quando canta, não é disfêmico. Olha só. Você falar é uma técnica. Cantar, outra técnica. Tá? Tanto que eu falo, mas não sei cantar. O Marcelo já sabe cantar. Tá? Aí o que acontece? Quando você vai cantar, normalmente você já tem um roteiro. Ou seja, você não precisa raciocinar tanto quanto para falar, você não tem improviso, vamos dizer assim. Exatamente. Você já sabe o que você vai fazer. Então eu tenho uma música, por exemplo, voltando no passado, o falecido Nelson Gonçalves, eu conheci pessoalmente. Ele não conseguia conversar muito contigo. Porque ele tinha esse problema. Mas aí quando ele pegava o microfone e começava a cantar, dava um show. Entendeu? Então, são técnicas diferentes. No início, eu até comentei contigo sobre respiração. Uma das técnicas que nós temos que trabalhar muito com a pessoa disfêmica é a respiração. Respiração costodiafragmática. Quer dizer, o diafragma que vai te ajudar a dar velocidade, tá, à tua fala. Aí quando você, depois que passa o treinamento, que você começa a conversar e começa a organizar a tua coluna de ar, aí você consegue dar velocidade e uma sequência na fala. É o caso do cantor. O cantor, ele trabalha muito esse diafragma. Sim. Muito, ele treina muito essa parte. O cantor que não trabalha o diafragma, ele não consegue. Canta. Você vê, agora não sei como é que ela tá, que eu nunca mais assisti, da Alcione. A Alcione, teve uma época que eu trabalhei no Império Serrano, lá em Madureira, né? Aí na época tinha o Jorginho do Império.
Vocês conheceram ele. Ele agora não seguiu os cuidados que a gente tentava fazer com ele. Ele aí bagunçou. Então o que acontece? Se você está cantando, você não pode beber muito gelo. Sempre que a gente sempre escuta falar isso. Eu que trabalho muito com aula também, né? Café, não é bom, chocolate. Ou seja, só água, temperatura natural. Temperatura ambiente. E engoles. Nada de encher. Não pode encher o estômago demais de água. Entendeu? E o disfêmico, o que acontece? Essa senhora que eu estou tratando dela, eu trabalho muito com leituras, ler textos, pontuação, exclamação, interrogação, ponto e vírgula. Você tem o tempo, numa interrogação você tem um tempo maior. Aí eu falo para você, Gesiel, vai chover amanhã? Eu estou te perguntando. Aí, Gesiel, vai chover amanhã. Aí eu te fiz a pergunta, E fez uma afirmação. eu dou um tempo para o meu cérebro se. E é esse trabalho que a gente trabalha, parte a gente trabalha, não é isso não, tá? Um disfêmico, né? Aí você conversa com ele, olha, você vai ler aqui, Carlos Drummond de Andrade. É uma leitura maravilhosa, que ali não tem erro de português. Perfeito. Tá? A linguagem bacana, você está lendo, se você ler direitinho, você vai interpretar aquilo que ele escreveu. Mas se você, que a baiana pegou o acarajé, comeu, não, se não fizer a interpretação, o texto fica sem sentido. Justamente. É esse trabalho que você tem que fazer com o disfêmico. Ele começar a aprender a ler e interpretar. Que aí ele consegue, através da respiração organizada, é um trabalho bonito e é um trabalho que você tem que se dedicar muito. E é demorado. Demorado. Demora a ter um resultado. Demora. Lá em Suruí, o pessoal vai até. Em Suruí tem um rapaz, ele é dono do material de construção. Aí na época eu trabalhava na associação de moradores. Que nessa aqui da formação, rapaz, eu já trabalhei muito de graça. Experiência. De graça não, pô. O senhor foi pago em experiência que o senhor adquiriu. Fiz uma troca, né? Trabalhei em muitas associações de moradores. Sim. E trabalhei na associação de moradores lá de Suruí. Como é o nome dela, Vaguinho? Lembra o nome, não? Da associação? A presidente lá. Renilda. Tá? Eu quero até agradecer. Tá? A Renilda me ajudou muito. Que ela arrumava uma pessoa de paciente de graça para me atender. E esse rapaz era dono do material de construção. Aí ele veio, ela falou com ele, né, que eu fazia o atendimento, que seria grátis. Tá? Tinha para ele, não, eu quero me curar. Aí, resumindo, ele se interessou muito no tratamento, foi um cara assíduo e com 6 meses, ele já tinha conversação. Ele chegava a não conseguir conversar. Ele não respirava. Tinha que parar. Entendeu? Ele não conseguia coordenar. Fala com respiração. Então, primeira coisa que eu fiz com ele, vamos lá, vamos aprender a respirar. Aí fiquei uma temporada, a respiração corte, a frase, enche a barriga de ar. Aí ele começou a treinar, treinou. Aí começamos, eu ligava para ele, vamos conversar. Me conta uma história aí, o que está fazendo agora? Me conta a história. Aí ele começou, aí já foi desenvolvendo. Mas é aqui, ó. Aí ele começou, com 6 meses, aí eu dei alta para ele. Ficou... Pode-se dizer que ficou curado? Ficou curado. Ficou bom mesmo. Ele tinha conversação. Aí ele começou a conversar com
com os vendedores dele, com as pessoas que iam vender material para ele. Aí para quem trabalha ele assim, começou a administrar lá. Aí desse cara foi um dos primeiros pagamentos que eu comecei a ter, rapaz. Ficou grato, cara. Ele ficou grato, ele, pô, doutor Luiz, o senhor me ajudou muito. Eu, não, rapaz, isso aí, se a gente não ajudar o próximo... Pra que serve a gente estar aqui? Conta a sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro.